Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao programa Saber Mais, um programa editado pela revista Saber Mais. Começamos hoje uma série de encontros com profissionais que estarão trazendo informações de grande relevância para o nosso dia a dia, para a nossa vida pessoal, profissional, para a nossa vida afetiva. E para essa edição que estamos começando hoje, que será dividida em umas 3 etapas, eu trago Francineia Fabrício Aparecido, que é bacharel em psicologia, especialista em psicopedagogia clínica e institucional, pós-graduada em docência de ensino superior, psicanalista em formação pelo Núcleo Brasileiro de Pesquisas Psicanalíticas, coautora do livro Mulheres Invisíveis, pela editora Conquista. É coordenadora do projeto Ateliê do Inconsciente, grupo formado por profissionais psicólogos com atuação voluntária em plantão e acolhimento psicológico em causas e situações emergenciais, tendo atuado na emergência pandêmica do Covid-19. Ela é diretora do Espaço Praxis, Núcleo de Estudos em Psicologia e Psicanálise, tendo como objetivo a facilitação da difusão do conhecimento e do saber, mediante palestras psicoeducativas, cursos, workshops e parcerias. Temos também, para a edição de hoje, Maria Aurora Dias Gaspar, que é escritora, possui graduação com licenciatura em Psicologia, mestrado e doutorado em Psicologia da Educação e é professora de Psicologia em Uninove, Universidade 9 de Julho. E também a participação especial do cantor e compositor Oswaldo Montenegro. Espero que vocês possam tirar o máximo de proveito dessa edição, das edições que estão por vir. Solicito que vocês interajam comentando, compartilhando, assinem o canal, nos apoiem nesse fomento cultural, nessa busca do melhor desenvolvimento humano. No final dessa edição, eu estarei retornando para falar a respeito de algo bastante importante, uma palavrinha rápida com vocês. Tenho um presente para vocês no final da edição de hoje. Agora é com vocês, participantes do programa. Olá, boa noite. Meu nome é Francineia, eu sou psicóloga, psicopedagoga. Estou grata por poder estar participando deste momento. É sempre gratificante poder falar de filosofia e trazer aí um pouco dessa contemporaneidade desse homem ambíguo, né? Esse homem que busca uma felicidade, esse homem que busca entender o seu mal-estar a partir daquilo que ele não possui. Bom, vamos lá, né? Filosofia. Filosofia. O amor pelo saber. A filosofia ela está relacionada ao conhecimento, à lógica, à existência, à verdade, à cultura, a valores, à ética. A filosofia ela nasce da necessidade do ser humano de forma expoente a busca pelo seu conhecimento racional, a necessidade de explicar o mundo que emerge da sua consciência. Já dizia o poeta Mário Quintana: já trazes ao nascer a tua filosofia. As raízes, as razões, vêm posteriormente, tal como escolher na chapelaria aquilo que melhor te assente. Filosofia é a arte de questionar. É o ponto central para enxergar novos caminhos, novas direções. Não é para encontrar respostas, mas talvez para questionar as respostas pré-estabelecidas. E o que seria a filosofia contemporânea?
o que questiona a nossa contemporaneidade? Bom, a filosofia ela permite ao homem compreender melhor a si mesmo, a sociedade, o mundo que cerca, estimulando uma maior autonomia do seu saber, do seu pensar. E o que surge no homem contemporâneo e quais seriam as características das suas urgências? O positivismo? O idealismo? O liberalismo? Bom, estamos num período marcado por vivências de excessos humanos. O homem dessa sociedade, ele vive diversos dilemas. Ele está recheado de informações que chegam de todos os momentos, de todos os lugares, de todas as formas. Mas ele não consegue deglutir ou degustar, porque não há tempo. O homem moderno não possui tempo. Tempo para si, tempo para o outro. O homem moderno, ele está satisfeito com dados, com as suas conquistas objetais. Talvez por não conhecer a si mesmo, ele prefere uma imposição do que uma opção. É muito difícil você ter uma opção ou manter uma opção, uma busca de num mundo onde há uma diversidade de possibilidades. E o que seria a concepção de felicidade, então, para o homem moderno? Bom, a palavra ethos significa comportamento, ação, atividade. É dela que deriva a palavra ética. A ética é, portanto, o estudo do comportamento, das ações, das escolhas, dos valores humanos. E o que é felicidade? Qual a crise do homem contemporâneo? O que a felicidade tem a ver com a ética? Qual é a métrica que se usa como sinônimo de felicidade nessa modernidade? O homem que surge no pós-moderno, no contemporâneo, traz consigo um consenso. Somos seres angustiados, somos seres de angústia. A angústia em si não é algo maléfico, de malefício ou ruim ao ser humano, ao sujeito, ao homem contemporâneo. A angústia ela pode ser criativa, porque a angústia nasce da inconformidade. Queremos significar, ressignificar, mudar, transcender. O homem ele pode ser angustiado pelo seu individual, pessoal ou por um coletivo. Nunca estivemos tão angustiados como nos últimos tempos. Nunca falamos tanto de finitude, de vida, de morte. Nunca falamos tanto da necessidade ética de observar os valores. Estávamos e estamos um tanto confinados e precisamos de uma hora a outra convivermos uns com os outros. E em que momento o homem desaprendeu a conviver com o outro? Estava difícil estar próximo. Estava difícil ver no outro aquilo que está em mim. Se tornou intolerável o medo da morte ou suportar a vida e a existência daqueles que estão ao meu lado. Nunca se questionou tanto quem vai primeiro se imunizar. Nunca se questionou tanto quem deve ficar em casa ou quem deve sair. Nunca se questionou tanto qual é a necessidade política, social, qual é a necessidade de preservação de vida. Precisávamos ser reeducados com novos valores de higiene básica e às vezes cuidados que já deveríamos anteceder a uma necessidade tão crítica que surge do nada. O homem se viu bombardeado. O homem se viu na necessidade de escolher, de valorizar, de ressignificar. O homem passou a viver de memórias nos seus momentos de confinamento. Que memórias seriam essas, se não apenas os cliques de internet, as memórias de fotos, de viagens que eu estava, ou do convívio de um alimento pelo qual eu estava na foto. E às vezes me faltou a presença. O que faz o homem fugir? O que é essa fuga desse homem, né?
O homem ambíguo, o pós-moderno, aquele do mal-estar, o homem que busca a felicidade constantemente. Não há como se negar que nós vivemos num mundo veloz, num mundo desregulamentado, sem as regulamentações, ou com uma variação de mudanças de suas regulamentações, um mundo extremamente narcisista e um mundo tecnológico e, claro, o mundo dos excessos. Quando paramos para observar, somos uma espécie que manipulamos o meio ambiente a nosso favor. Que favor? Quando nós, como seres pensantes, desequilibramos um espaço do meio ao nosso favor, sem observar o quanto aquilo pode trazer de contratempo à coletividade, do que estamos falando? A tecnologia nos propiciou, até mesmo neste momento de confinamento, saber que meu ente querido, que está do outro lado do mundo, ele está bem. A tecnologia nos aproxima através da tela, através de um recurso de ligação. Hoje nós temos vários acessos. As mídias nos promovem redes sociais. Essas redes sociais, em um clique, eu tenho 2, 3, 4, 5 mil amigos e eu não consigo falar com 6. A tecnologia me trouxe a oportunidade do avanço da medicina. Se opera à distância por meio de robóticas, por meio de robôs, salva-se vida por meio de computador. A medicina ela avança juntamente com a tecnologia, mas e o homem? Tudo é pressa, tudo é para ontem, tudo emerge. O mundo ele é excessivo e é um excesso de tudo. Não é o excesso de um objeto, não é o excesso só de objetos, é o excesso de consumo, é o excesso de possibilidades de troca rápida, né? Com baixo teor de consumismo, de degustação. Falamos então dos objetos que são transicionais, mas falamos das relações também. Hoje, quando nós paramos para ver as mídias, é possível interagir com várias pessoas ao mesmo tempo como se fosse um ganho. Ninguém sabe o que chega. Eu aceito tudo, porque eu não perdi a capacidade de escolher. Aliás, ao mundo competitivo, me é necessário ter inúmeros títulos, não como sinônimo de saber, mas como aquele que, dentro de um contemporâneo, precisa, pelo menos de uma forma ilusória, se especializar em vários componentes e conteúdos ao seu redor, para que assim seja entendido que você é um ser humano capaz. Quando a gente pensa numa organização, nós pensamos num estado de regulamentação. Vamos pensar na sociedade civil das relações. Mãe, pai, filhos, a um provedor. Nas empresas nós tínhamos o chefe, algo que me dizia que a partir dali se havia uma nova possibilidade de ordem, de regras. Porém, com a multiplicidade de possibilidades de escolha, nós temos várias formas de família. Isso é bom. Poder escolher é muito bom. Poder dizer que existem várias formas e várias escolhas é bom. Temos a família estendida, homoafetiva, temos a família com filhos, sem filhos, a família com os animais, temos a mãe que só tem um filho, mas não quer estar no casamento convencional, tradicional, temos os pais que adotam, temos também aqueles que não querem estar com ninguém, é múltiplo. Eu posso escolher, eu posso virar a roleta e dizer eu quero isso hoje. Porém, nunca se teve tanta necessidade de alguém que me diga o que fazer, o que escolher, como escolher. É inegável o homem que ele vive velhas angústias
no novo corpo social. Quantas pílulas da felicidade nos é vendidas hoje? O quanto o homem pode entrar pouco em contato com as suas angústias. Hoje, a indústria farmacêutica, ela produz o tempo todo novas químicas que barram o adoecimento, muitas vezes somático, do corpo humano, alivia as dores dos excessos cometidos por trabalho, por hobby, ou pela necessidade de viver o tempo todo tudo. Eu anestesio a minha dor. Só que essa dor ela não é anestesiada unicamente num corpo de carne. Eu também aprendi, a indústria farmacêutica, a pílula da felicidade me disse que eu preciso ser feliz. E o que é ser feliz? Ser feliz é não poder sentir tristeza. Seria o contrário, então. Eu sou feliz porque eu não sinto tristeza em nenhum momento. Eu sou feliz porque eu tenho uma conquista e uma disputa acirrada de mercado de trabalho o tempo todo. E eu venço na competitividade porque aquele não se preparou tanto quanto eu me preparei para esse mercado. Eu não dormi, eu não comi, eu não tive família, eu não tive momentos, mas eu estou aqui, neste mercado de trabalho, consumindo e sendo consumido. Nunca se vendeu tantas pílulas para dormir, para acordar e para se manter em pé. É impossível sentir angústia. É proibido, melhor. Não se pode angustiar. Não se pode entristecer. Não se pode ter uma noite de insônia por estar preocupado com alguma questão mais aflorada da minha vida. Eu tenho que dormir, eu não estou bem. Porém, ao mesmo tempo que não me é permitido sentir, quando eu sinto, eu já não sei decifrar mais o que sinto. Então, mais uma vez, eu me alimento daquilo que me dizem que é bom. Então, o homem moderno, fica muito claro que a crise do homem moderno é o estado ansiógeno, é o que o anseio do advir. É o homem que ele está suspenso num tempo em que ele não sabe mais aonde ele está. Ele não está no passado, ele não está no futuro, mas ele também não está no presente. Mesmo porque o presente, ele já não existe mais. O homem contemporâneo, o homem moderno, ele anseia pela solidez. Eu costumo dizer que o homem moderno, ele não mergulha, ele vai para o naufrágio. Ele não consegue passar as etapas e vencê-las dentro do seu tempo. Ou ele sai daqui para cá, ou ele já se considera um náufrago. Hoje, se você é infeliz no amor, você não é infeliz no amor porque você precisava manter um casamento de 10, 15, 20, 30 anos. Você é infeliz no amor e você vai precisar se responsabilizar por essa infelicidade, porque hoje te é dado a capacidade de escolher quem você quiser, o momento que você quiser. Ninguém mais é obrigado a estar com ninguém. Mas, ante a obrigação, ninguém mais tolera ninguém. Ninguém mais para ver o que esse outro tem a me dizer, o que o outro está dizendo. O homem moderno, ele pede alguém para dizer a ele não. O homem moderno está com dificuldade de viver a liberdade que tanto busca. Ser livre é muito difícil. Ser livre diante daquilo que você tem que escolher e bancar, a liberdade tem um custo. A liberdade tem um custo da sua responsabilidade. E é difícil se responsabilizar por momentos de infelicidade. Por um momento em que eu digo, eu perdi, não é isso que eu quero, eu errei, eu falhei. Em uma era em que não é permitido falhar. Em um mundo livre, pelo qual fomos educados à liberdade, com a tecnologia e todos esses excessos de informação, o homem ele perde a sua capacidade de suportar o seu estado emocional. Eu não aguento ser tão livre.
Eu preciso de algo que me barre, me dizer o que fazer. Alguém precisa me dizer como é ser feliz. Surgem então as necessidades, que elas podem tramitar. Quais seriam as necessidades do homem moderno? Elas podem ser institucionais, podem ser de cunho religioso, político ou até medicamentoso. Porque alguém precisa me parar. Alguém precisa me dizer o que fazer. Quem sou eu neste momento diante de mim no espelho? Quem sou eu diante de mim ou diante do outro? Quem sou eu diante das minhas angústias ou das minhas ansiedades? Então, fixo a necessidade do homem que busca a liberdade sem saber o que é ser livre. Ser livre não é gozar de plenitudes, de um estado pleno de felicidade, mas também da responsabilidade daquilo que eu escolho e daquilo que eu deixei de escolher. E nunca se mensurou tanto o tempo, mas não por uma necessidade mais tão cronológica, mas pela necessidade de viver eternamente. Nunca se consumiu tantas buscas por estética, por barrar o envelhecimento, por dizer aquilo que eu não, por negar aquilo que está acontecendo com o meu corpo, com a minha vida, com o passar do tempo. Nunca se negou tanto o medo da finitude e o medo do tempo. Eu diria que o homem, hoje, em um resumo filosófico contemporâneo, eu diria que ele é o homem dos anseios e ele ainda não aprendeu a dizer o que ele anseia. Então, ele se torna mais um no meio da multidão desconhecida. Estou aqui no programa Saber Mais. Meu nome é Aurora, eu sou psicóloga escolar, atuo há 30 anos como psicóloga escolar nos contextos educativos e venho participar desta discussão no programa Saber Mais sobre as questões filosóficas que nos remete a tantos questionamentos no processo educacional. A filosofia, ela é a nossa grande parceira, a nossa grande aliada para argumentos, questionamentos, o pensar, os processos cognitivos, a gênese de muitas questões. E eu, em especial, como psicólogo escolar, tenho muitas questões hoje preocupantes e penso que a filosofia que vai buscar a raiz, a gênese, a problemática, ela pode estar trazendo grandes contribuições para entendimento dessas questões, que é sobre os alunos da educação básica, principalmente educação fundamental 2 e ensino médio, quando eu venho observando que os nossos alunos, os nossos jovens, estão apresentando sérios comprometimentos no aspecto das competências socioemocionais. Isso vem me preocupando muito e a gente vai estar discutindo um pouquinho sobre isso. Eu penso que a filosofia, mais do que em qualquer outra época, é nesta época que a filosofia precisa urgentemente repensar, nos processos educativos, o que é que está acontecendo com as nossas crianças e com os nossos jovens. A filosofia, ela constrói o processo no mundo de toda a evolução, de toda a transformação, e penso que a gente, mais do que qualquer outra época, estamos numa época que nós necessitamos de uma compreensão de toda essa complexidade, desse caos que nós estamos vivendo, principalmente nesse último ano e meio aí de pandemia. Eu venho observando nos atendimentos individuais com crianças e principalmente adolescentes, nas atividades interativas, coletivas, em sala de aula
como rodas de conversa, oficinas psicoeducativas, onde a gente faz o debate, a arguição, reflexão de temas importantes da educação, eu venho observando uma ausência de comunicação, né? Um isolamento, uma apatia social muito grande. E na minha escuta e na minha atenção flutuante, na minha escuta sensível, eu tenho ouvido também os professores, eu tenho ouvido os pais, e há um grande questionamento. Olha, o jovem hoje ele não fala mais, né? Os pais falam assim, olha, meu filho não conversa comigo, não conversa com os avós, ele não dialoga em casa. O que a gente faz perguntas para ele, ele responde no WhatsApp, ele sai de perto, vai para o quarto e toda a sua capacidade de comunicação fica restrita a mandar uma mensagem no WhatsApp, né? Por mais que a gente tente se aproximar, por mais que a gente tente interagir, a interação está muito comprometida e a comunicação praticamente não existe. Os adolescentes estão se tornando monossilábicos. Você pergunta, como foi seu dia? Normal. O que você fez de bom hoje? Nada. E assim, respostas monossilábicas, também os professores apresentam esse mesmo questionamento, essa mesma preocupação. Nas minhas observações coletivas nas salas de aula, eu observo que eles não se comunicam, eles não interagem. Então a filosofia que vai lá buscar a gênese, a compreensão, né, o processo desse movimento social, filosófico, político, emocional, mais do que em qualquer outra época, é necessário que essas questões sejam repensadas. O que está acontecendo com o nosso jovem, né? Eu vou parafrasear aqui um filósofo que é muito caro para mim na educação, Nathan Lippmann, que na década de 60 fez um projeto maravilhoso que ele conseguiu aplicar em escolas públicas, chamada Filosofia para o Pensar, né? Ele introduziu nesse projeto piloto uma discussão filosófica, desde crianças até o ensino médio, com histórias filosóficas onde a criança refletia, pensava, argumentava, analisava, criticava, né? E como isso foi importante para acelerar, para estimular, para desempenhar o processo não só do pensamento cognitivo, mas da comunicação, que hoje é a minha grande preocupação. As crianças hoje não se comunicam porque pouco pensam, né? A tecnologia, ela se resume a teclar e não a pensar, né? Não há necessidade de pensamento abstrato, pensamento hipotético, dedutivo, pensamento analítico, para que você interaja, por exemplo, nos jogos, no WhatsApp, nas redes sociais, de uma forma geral. Então, Nathan Lippmann apresenta essa proposta maravilhosa, com resultados fantásticos, né? E que muitas pessoas desconhecem essa proposta pedagógica, mas eu que acompanhei muito perto esse trabalho, eu sei o quanto ele é valioso e o quanto os resultados são extremamente satisfatórios na questão do pensar, na questão da discussão, na questão do pensamento crítico, do pensamento lógico, né? Quem dera que essa proposta da filosofia para o pensar se instituísse nas escolas de uma forma geral, independente de escola pública e escola privada, né? E também venho trazer aí uma outra questão que surgiu fruto de uma pesquisa muito recente, que se chama Os Cretinos Digitais, né? É um livro apresentado, A Fábrica de Cretinos Digitais, né? É um livro elaborado, uma pesquisa que foi elaborada por Michael Desmurky, e ele traz aí como uma grande preocupação uma situação atual, né? Que eu acho que precisamos repensar, precisamos contribuir com essa pesquisa, e a filosofia, mais do que qualquer outra ciência, precisa, né, estar aí viabilizando
essas pesquisas, onde se evidencia que pela primeira vez no contexto social, filosófico, a gente vê que temos uma juventude que apresenta um QI abaixo do QI, né, dos pais. Normalmente, o processo filosófico, histórico, psicológico, social, ele vinha apresentando que sempre as crianças, os pais, né, eles conseguiam dar estímulos e esses estímulos, eles superavam, né, a capacidade cognitiva dos pais. E essa pesquisa, né, que constitui nesse livro, que está sendo bastante sinalizado aí, no meio acadêmico, A Fábrica dos Cretinos Digitais, ele aponta aí essa preocupação que pela primeira vez, né, o Michael Desmurg é um neurocientista, e ele traz então essa questão de que esses dispositivos tecnológicos, né, afetam seriamente o desenvolvimento de crianças e jovens. E eu penso que uma dessas questões é, sem dúvida nenhuma, a questão da comunicação, das habilidades socioemocionais, das competências socioemocionais. Então, essa é uma preocupação que nós, pesquisadores, precisamos, juntos, em parceria, estar analisando, né? Estar refletindo o que está acontecendo no processo de desenvolvimento, que está comprometendo as questões das competências socioemocionais. A Unesco, ela traz aí a importância dos 4 pilares, e entre eles estão o aprender a ser, o aprender a conviver. E as nossas crianças e os nossos jovens não sabem mais conviver, né? Processos humanitários, processos da afetividade, o ser genuíno, ter empatia, a comunicação assertiva, uma comunicação afetiva, respeitosa, ética, isso tudo deixou de fazer parte do desenvolvimento afetivo, do desenvolvimento cognitivo, né? E eu, enquanto psicóloga, fico extremamente preocupada com essas questões, né? Pais e professores me perguntam, então, o que fazer? O que fazer? Os pais, por um lado, sinalizam que trabalham o tempo todo, não tem tempo mais de estar presente com seus filhos, de fazer coisas juntos, de fazer um monitoramento, de oferecer condições de convivência mais sólida. E a escola, por outro lado, sinaliza que não consegue ter, né, principalmente agora na pandemia, ações de interação, ações sólidas, atividades sólidas de competências socioemocionais, porque não tem a parceria da família. Então nós ficamos aí com esse nó na educação, né? Parceria família-escola vem se apresentando cada vez mais como uma demanda extremamente relevante. A gente não consegue fazer a parceria da família com a escola, né? Eu, como psicóloga da educação, tento de todas as formas trabalhar essa questão da parceria família-escola, e cada vez mais a dificuldade de a gente encontrar um eixo de pertinência para que isso ocorra. Então essas são questões que estão me preocupando muito ultimamente, como pesquisadora, como acadêmica, e a filosofia precisa urgentemente repensar com a psicologia todas essas questões. O que está acontecendo com essa família? O que acontece com esses pais que não conseguem ser presentes? O que acontece com esses pais que substituíram toda a convivência sólida, toda a convivência humana? Tudo foi substituído por uma conversa de WhatsApp, tudo foi transferido para as redes sociais. Aonde a humanidade está se perdendo? Filosofia, nós precisamos mais do que nunca da sua orientação, da sua contribuição, da sua parceria.
Eu acho que essas são as questões que no momento me preocupam muito e que precisamos urgentemente de respostas. E nesse momento eu estou em busca dessas respostas. Obrigada aí pela contribuição, pela reflexão que juntos tivemos desse programa mais uma vez. Uma vez um grande filósofo escreveu que o único objetivo da filosofia era divertir o filósofo. A frase é genial, né? Mas eu, modestamente, discordo dela. Como se pudesse eu discordar de um grande filósofo, mas sinto que a filosofia tem uma função muito relevante na história humana. Primeiro, ela nasce abrangendo todas as matérias, todas as ciências, o que é uma função inegável, né? Depois, a filosofia empresta para nós um sentimento de humildade do quanto as coisas são relativas. Então, por exemplo, se você vê um Nietzsche, que é um monstro do pensamento, uma pessoa de um tamanho que você não consegue mensurar, discordando de Sócrates e Platão, que são de um tamanho imenso, é claro que está todo mundo certo. E olhar para isso, reconhecendo que cada coisa tem vários lados e que os dois discordam e os três estão certos, é um ato de humildade que a filosofia nos empresta. Ao emprestar essa humildade de saber que não há certeza absoluta, ela contribui com a nossa luta contra o totalitarismo de pensamento, contra o totalitarismo político até. Porque se tudo tem dois lados, o grande ditador que sabe tudo não faz sentido e a polarização exagerada é sempre contra o pensamento mais inteligente, né? Vejo na filosofia um certo perigo, porque ao constatar com lucidez a dor do ser humano de ser o único animal que presta atenção à sua própria finitude, a filosofia ela pode levar a gente para um tipo de pessimismo, né? O Schopenhauer falou: a vida do ser humano é uma desgraça e eu dediquei a minha vida a pensar sobre isso. Inteligente demais, genial, mas perigoso, né? Então aí me salta à cabeça, me vem à cabeça alguns filósofos que raramente, filósofos que conseguiram colocar um pouco de otimismo nisso. Domingos de Oliveira, por exemplo, que é considerado um dramaturgo, um diretor de teatro, um homem que o Brasil, a quem o Brasil prestou menos atenção do que devia, dizia que o oitavo pecado capital era reclamar da vida. E quando o Domingos, como filósofo, empresta um otimismo a isso, aí eu acho que a filosofia ganha mais força como elemento de utilidade para o espírito humano. E aí nós vamos então levar a filosofia para um campo mais aberto, para um campo menos sisudo, onde você pode incluir até mesmo Vinícius de Moraes, que dizia: se a vida é uma invenção, vamos inventar que ela seja feliz. Eu acho que a filosofia agora que ela se distanciou da ciência, em que a ciência vem por um caminho completamente cartesiano, pelo qual a filosofia não pode seguir, embora tenha tentado, como por exemplo em Descartes, mas agora que a ciência veio para cá e a filosofia aparentemente veio para cá, ela tem que pensar, na minha opinião, né, em contribuir um pouco mais para a alegria humana. Porque se a gente levar o pensamento ao pé da letra, a vida tem realmente essa conotação desgraçada que o Schopenhauer falava. E é quase que desumano, é quase que cruel a gente ficar nisso, porque ela também tem as coisas maravilhosas que Domingos de Oliveira apontou. E aí vem o Vinícius de Moraes,
é melhor ser alegre que ser triste, né? A filosofia também, ela serve, na minha opinião, por uma inegável verdade. O ser humano tem o direito de optar. Isso é otimista, isso é bonito. E ela também vai por uma coisa dolorosa. O ser humano tem obrigação de optar. A liberdade, aponta a filosofia, aí a filosofia de todos, a liberdade é um direito e mais, é um dever do ser humano. É quase que uma obrigação. Nós não temos o direito de não decidir. Isso torna, para mim, esse pensamento filosófico belo, menos determinista, né? A gente faz um pouco o nosso destino. Ao mesmo tempo, grandes filósofos falaram também que existem duas coisas, a sorte e a competência. Também temos que reconhecer o destino como um agente contra o qual é difícil lutar, né? Agora, se a gente considerar que o único objetivo da filosofia é divertir o filósofo, como eu comecei esse papinho falando, ainda assim está valendo. Que seja para divertir, que seja para nos distrair, que seja para que a gente possa, durante 4 ou 5 segundos, pensar sobre o que estamos fazendo aqui, né? Tem um texto de Spinoza sobre Deus que me fez um bem que poucas coisas fizeram. Então um cara que, 5 séculos atrás escreveu um negócio, pensou uma coisa que hoje me fez um bem. A vida dele foi trágica, ele não teve ajuda de nada, mas ele me ajudou. Isso é muito belo na filosofia, né? É claro que isso não é um atributo específico da filosofia, mas é um atributo específico de um filósofo brilhante. E aí nós chegamos numa outra coisa da filosofia. A filosofia, exercida por quem não é brilhante, é abominável. Nós que não somos filósofos, temos que aprender a ser apenas fãs da filosofia, usufruir, subir no ombro desses gigantes para olhar mais longe. Nós não somos esses gigantes. Eu não tenho um pensamento novo para dar à humanidade, mas eu tenho condições de aplaudir quem teve, subir no ombro de quem teve, para que eu consiga olhar um pouquinho mais adiante, né? Eu quero deixar claro aqui, já que me deram a honra de me perguntar uma opinião sobre ciência e filosofia, eu quero deixar claro aqui que eu sou muito fã da ciência e que a ciência tem chegado a conclusões muito incríveis, assim. A maior delas, a mais importante delas, é que a própria ciência não consegue explicar com lógica cartesiana algumas coisas que ela mesmo provou. Isso é uma coisa que a filosofia vai ter que discutir da ciência. Olha que legal isso. A ciência descobriu que tem coisas que ela prova, mas que ela mesma não entende sob o ponto de vista cartesiano. É como Agostinho, que falava, Deus, eu provo que existe Deus porque o que vem antes da primeira causa? Tudo tem uma causa. O que veio antes da primeira? Ele chamou de Deus. Olha que coisa legal. E aí, se a pergunta é ciência contra filosofia, poxa, eu acho que elas vão se encontrar. Eu acho que lá em cima tudo se encontra. Elas vão ser profundamente amigas. Como, por exemplo, a arte se torna amiga da matemática. Johann Sebastian Bach fez todas as suas músicas baseadas em cálculos matemáticos. E elas têm uma beleza incrível. E é disso que Descartes falava. Não é isso? Essa união entre a ciência e a filosofia me parece que é o futuro do mundo. E se a gente pensar que a união da ciência com a filosofia é o futuro do mundo, a gente vai chegar onde? No início da filosofia, quando ela abrangia tudo. No início da filosofia não era só pensar sobre o mundo, era matemática, era botânica, era química, o início da química.
era olhar para o céu, era astronomia, o início da astronomia, tudo misturado. Elas se separam. Então eu acho que a ciência e a filosofia são um casal que se ama muito, um casal que é louco um pelo outro. Se separaram por divergências, mas vão perceber que um só vive bem na companhia do parceiro e no futuro vão se encontrar. Pelo menos é isso que eu modestamente penso. E se tiver errado, fica aqui então a última função da filosofia: divertir o filósofo e ao mero fã de filosofia, que é onde eu me encaixo. Valeu! Bom, como prometi, retorno para falar de algo importante, que é a pós-graduação lato sensu em neuropsiquiatria analítica. A pós-graduação que surgiu mediante o livro NPA, Ensaio Propositivo de Neuropsiquiatria Analítica, livro de minha autoria. Então, essa pós-graduação, por ser nova, está com um preço bastante em conta e é uma pós-graduação que te completa como terapeuta, fazendo a devida fusão entre diferentes áreas do conhecimento humano, como as neurociências, as descobertas mais recentes da neurociência, psicanálise, psicologia, as vertentes da psicologia convergindo, traz informações muito importantes sobre antropologia, mais propriamente a disciplina paleantropologia e também biologia evolutiva, para a compreensão da estrutura biopsicossocial, né, do ser humano. Explica muitas questões a respeito dos sonhos, inclusive, né, de interpretação de sonhos, coisas que Freud e outros de seu tempo e antes não possuíam, né, não podiam compreender melhor esses tópicos, pois as ciências ainda não haviam evoluído para o ponto que hoje temos e podemos então usufruir. A neuropsiquiatria analítica, ela uniu essas ciências, sistematizou, fundiu-as de maneira devidamente convergente para que haja uma compreensão mais objetiva da estrutura biopsicossocial do ser humano. Então, aproveite e faça a sua inscrição e ganhe um presente, que é o livro NPA, Ensaio Propositivo de Neuropsiquiatria Analítica, o livro número 1 da série Psieros. Esse livro é muito importante para a pessoa que deseje cursar a neuropsiquiatria analítica e você se matriculando já há de recebê-lo como um presente. Aproveite essa oportunidade, entre em contato com a gente. Abaixo na descrição do vídeo estão os contatos, o contato da própria revista Saber Mais pode ser feito, pode ser utilizado para isso e esteja à vontade, aguardo você, serei um dos que estarão ministrando disciplinas de neuropsiquiatria analítica para você. Então a gente se encontra no curso que deve começar em setembro. Provavelmente em setembro estaremos fechando as turmas e iniciando o curso. Então corra, faça a sua matrícula, aproveite o bom preço de início, né, dessa nova pós-graduação e esse presente que é muito importante, que fará uma enorme diferença em sua vida. E a gente então se encontra no próximo vídeo, na próxima edição do programa Saber Mais.